Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, que o Senhor abençoe você. Hoje realizaremos nossa primeira leitura desse projeto da doutrina do discipulado. A ideia é nós lermos no mês de outubro toda a epístola de Paulo aos Romanos. Para isso, nós disponibilizamos no Linktree da igreja, na bio do Instagram, um plano para a leitura nesses 31 dias de outubro, para que consigamos, juntos como igreja, ler a carta de Paulo aos Romanos. E depois você faz as suas anotações, grife aquilo que mais lhe chamou atenção e principalmente as expressões que Paulo vai enfatizar na carta, aos quais você possa aplicar no seu dia a dia, na vida de um discípulo, na vida como um discípulo, como um aluno de Jesus, o qual deseja ser mais parecido com Jesus a cada dia. Esta é a carta de Paulo aos Romanos, o conhecido Evangelho da Graça, ou ainda como alguns intitulam, o Quinto Evangelho, onde Paulo faz um tratado teológico a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Hoje leremos então o primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 17. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que é o texto que eu estou colocando no nosso grupo de WhatsApp também. Diz assim: Prefácio e saudação. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo ora pelos cristãos de Roma e deseja vê-los. Versículo 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja a oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, e para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. O poder do Evangelho. Verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Interessante, Paulo escreve aos Romanos, uma igreja que ele não plantou, como nós vimos na introdução, no vídeo de ontem, e ele fala a respeito de algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto e quero que talvez você reflita e talvez outras coisas vão chamar a atenção de vocês. No prefácio e saudação, Paulo fala que esse evangelho foi prometido aos profetas, tá? Então,
Coisa interessante, né? O evangelho é uma promessa de Deus que se cumpre, como diz Paulo aos Gálatas, na plenitude dos tempos. Né? O que é a plenitude dos tempos? Quando o evangelho estava, o povo, a civilização, existia um idioma, a infraestrutura, de certa forma, influenciava e poderia influenciar na propagação do evangelho. Então, esse evangelho é uma promessa aos profetas. E ele diz que ele foi designado. Paulo está falando do seu chamado. Olha, eu fui designado, né? Eu recebi a graça desse apostolado por amor do seu nome. Paulo está dizendo o seguinte: eu sou o apóstolo dos gentios, mas eu só recebi isso por graça, né? Esse apostolado me veio por graça. E outra coisa importante que nesse prefácio é que Paulo diz o seguinte: que eu sou chamado para a obediência da fé, ou seja, o evangelho é uma obediência, né, a uma ordenança do Senhor em nós proclamarmos e vivermos pela fé. Proclamarmos o evangelho e viver pela fé. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que esse evangelho ele proclama nessa saudação, né, melhor dizendo, o verbo encarnado que é Cristo, ou seja, não é uma filosofia, né? Paulo, e a época que Paulo vive é muito influenciada pelos estoicos, pelos epicureus, por discípulos de Platão. Então Paulo está dizendo, isso não é uma filosofia, isso é o verbo encarnado, é o Filho de Deus que veio segundo a carne, né? Encarnou, e ele é da descendência de Davi, ou seja, ele tem uma linhagem real, né? Ainda no prefácio ele vai dizer o seguinte, algo que me chama a atenção. Esse evangelho, né, o Senhor me chamou para proclamar o seu evangelho, entre os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, né? Então o judeu classificava o povo como pertencente ao judaísmo, judeu, nascido entre as tribos de Israel, e, né, aquele que não havia nascido entre as tribos de Israel era gentio. Então o chamado de Paulo é aos gentios, ou seja, a todo mundo após os judeus, né? Então ele diz, olha, vocês foram chamados para ser santos, né? Então esse chamado para ser santo é algo que a partir daqui começa a me chamar, me atentar, né? Ou seja, eu e você fomos chamados para ser santos, né? Então esse primeiro trecho da carta de Paulo mostra que nós fomos chamados para ser santos. A santidade é um processo em que o cristão que nasce de novo, ele está então recebendo a graça de Deus para vencer o pecado. Santidade é vencer o pecado. Bom, na segunda parte, Paulo fala sobre o desejo de visitar os irmãos de Roma, o quanto ele ora por eles, né? Paulo, então, de novo, não plantou essa igreja. Então, a ideia de Paulo aqui de visitar é de fortalecer uns aos outros na fé. E isso também é uma lição para nós, né? Consolemos uns aos outros por meio da fé mútua. Então, esse é um chamado para mostrar que a igreja de Cristo, né, nós nos reunimos como igreja justamente para consolar uns aos outros por meio da fé, na fé mútua. Você poderia ser um crente sozinho, né? Você pode crer na palavra, você é templo do Espírito Santo, mas somente na igreja que nós consolamos uns aos outros, que realmente nós somos o corpo de Cristo. E isso ele vai deixar claro aqui, né? Que a importância de nós gerarmos esse fruto, né? E esse fruto acaba sendo gerado nesse consolo mútuo e nesse compartilhar mútuo da fé. E aí vem, talvez, uma das partes mais interessantes desse primeiro trecho que nós estamos lendo aqui, que é o poder do Evangelho, que Paulo vai dizer que ele não se vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder. O Evangelho de Jesus é poder para mim e para a tua vida. É poder de Deus para salvar aquele que crê. O Evangelho é um resgate, é uma boa nova, uma boa notícia para aquele que crê. Ou seja, a humanidade estava perdida, a humanidade estava distante, a humanidade estava desligada de Deus, mas o Evangelho, a boa notícia, a boa nova de que houve um verbo encarnado, de que Deus, né, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, né, desce da sua glória, assume a forma de servo, encarna para morrer pelo meu e pelo teu pecado. Essa é a boa notícia, a boa nova do Evangelho, que é poder de Deus para crer, para todo aquele que crê. Ele vai dizer que primeiro, né, para o judeu, ou seja, veio para o judeu primeiro
e depois para os gentios, né, para o grego. É isso que Paulo está querendo dizer. E aí ele vai falar, vai citar um trecho do profeta Abacuque dizendo que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou seja, Deus é justo, né? A justiça de Deus é um atributo de Deus, um atributo divino de Deus. Deus é justo. E por ele ser justo, essa justiça se revela em seu evangelho. Ou seja, as pessoas ficam perguntando, Deus é bom, por que ele vai mandar alguém para o inferno? Não, Deus é justo, e a sua justiça não compactua com o pecado. E esse evangelho, então, é a graça de Deus que recai sobre a vida do homem regenerado para que ele vença o pecado. E aí, citando o profeta Abacuque, Paulo vai dizer, o justo viverá por fé. Algumas traduções vão dizer por sua fé, outras ainda irão dizer pela fidelidade de Deus. Amém? Viva pela fé, né? Esse é um outro ponto que chama atenção para que nós possamos aplicar, para que eu aplique, para que eu não viva por aquilo que eu vejo, mas que eu viva pela fé, né? O autor aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos exercitar a nossa fé. Leia o trecho novamente, se você desejar, né? Não gastamos aí nem 3 minutos para ler os 17 versículos. Marque aí na sua Bíblia aquilo que chama atenção e viva, aplique essa expressão, esse texto no teu dia a dia. Certo? Paulo diz que Deus nos chamou para ser santos, que nós precisamos compartilhar a nossa fé mutuamente, nos consolarmos mutuamente e que devemos crer no poder do Evangelho para a salvação daquele que crê no Senhor Jesus, né? E vivermos pela fé. Que Deus abençoe você e até amanhã, dando continuidade no nosso plano de leitura. Até lá!